E a pregação de hoje está lá no livro de Números, capítulo 13. E o tema é: Deus, Ele não leva pessoas pequenas para lugares grandes. Dificilmente pessoas pequenas vão estar em lugar onde tem pessoas grandes. O livro de Números, ele já é um número de contagem. Números é uma numerologia. São números, épocas, datas, onde o povo de Deus é numerado, é escolhido, é separado. O livro de Números é um livro que a gente percebe que Deus, Ele está ali construindo estratégias para que o povo possa crescer. Já estava liberando destino para aquele povo, porque Deus, Ele havia prometido uma terra que manava o quê? Leite e mel. Sabe, gente, quando Deus, Ele promete algo, Ele não falha, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O povo havia passado 430 anos lá no deserto, comeu o pão que o diabo amassou. E quando Deus tira aquele povo de lá com mãos fortes, Ele já tira com promessa. E promessa de que o povo iria herdar uma terra que manava leite e mel, conhecida como a terra de Canaã. E chegou o momento de Moisés pedir para que o povo viesse espiar aquela terra. E falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então veja, Deus fala com Moisés: Moisés, eu prometi a terra, não prometi? Prometi. Então agora é momento de você enviar os espias lá na terra de Canaã, para observar, para espiar a terra que eu vou dar para vocês. Aí a gente vai lá para o versículo 25, e a palavra diz assim: que os homens foram, olharam a terra, fizeram um panorama de tudo aquilo que tinha, e voltaram, trazendo a interpretação daquilo que eles haviam visto, a visão que eles tinham tido da terra de Canaã. E começa dizendo assim: olha, depois voltaram os espias à terra a fim de falar a Moisés o que viram lá. Depois de 40 dias, isso te lembra alguma coisa? 40? Sexta-feira agora vai fazer 40 dias que nós estamos orando pela madrugada. Então, depois de espiar a terra, ao final de 40 dias, eles voltaram e foram até Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando a ele, disseram-lhe a Moisés e a congregação tudo que eles viram, e mostraram a eles o fruto da terra. Algumas passagens dizem que o fruto daquela terra era tão grande como cacho de uva, que era necessário 2 homens carregarem. Então a terra realmente era boa, era uma terra que manava leite e mel, uma terra que produzia, que dava para criar gados, ovelhas, né? Então eles voltam, se apresentam a Moisés, a congregação, e mostra os frutos que eles haviam trazido da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e tem muitos frutos. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os heveus, os abuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez eles calarem a boca perante Moisés e disse: subamos animosamente
e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele foram até aquela terra espiar, disseram tudo aquilo que eles haviam visto lá: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, falaram mal daquele lugar que eles haviam espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos no meio dela são homens muito grandes de estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos nós aos olhos deles como gafanhotos, e aos nossos olhos também nós éramos como gafanhotos. Pai, eu não sei com quem o Senhor quer liberar uma palavra nessa noite, mas eu quero que o Senhor venha falar, porque nessa noite existem pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez, pessoas que vieram de longe, pessoas que saíram cansadas do seu trabalho, pessoas que estão acordando às 3 horas da madrugada conosco, estão extremamente cansadas assim como eu. Às vezes nós estamos aqui fazendo download, tentando entender a tua palavra, e a gente só escuta barulho. Mas nessa noite nós não queremos ouvir barulhos, nós queremos ouvir a tua voz. Nós necessitamos ouvir a tua voz. A tua voz, ela liberta, a tua voz, ela cura, a tua voz, ela abre portas. Então, Pai, venha falar conosco. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Então, repreenda, Pai, Satanás, repreenda todo espírito de falta de atenção, que nós possamos mergulhar nas águas do Espírito, ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Tira os barulhos do nosso ouvido, da nossa mente, do nosso coração. Tira os medos, Pai, em nome de Jesus, e libera, Pai, a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. E que todos digam assim seja, amém, graças a Deus. Então, voltando, o povo vai, espia a cidade de Canaã. Realmente eles constatam que é uma terra onde mana leite e mel, uma terra boa, extremamente boa. Mas só que eles encontram ali os Anaques, Amalequitas, encontram Heteus, Jebuseus, Amorreus, Cananeus. Eles encontram um povo que era totalmente averso a eles. E o pior, eles encontram gigantes. E era um povo que realmente consumia os moradores daquela cidade. E aquilo dali foi um baque para eles, porque eu não sei se eles acharam que ia chegar lá e iam encontrar a terra já tudo preparada, pura e simplesmente para eles entrarem e dominar tudo. Aí quando eles encontram barreiras, empecilhos, gigantes, eles se amedrontam, e eles vêm e traz um relato, um panorama daquilo que eles viram. E veja, Deus não pediu para que aqueles homens fossem lá trazer aquilo que eles achavam, trazer um panorama, o resultado daquilo que eles viram. Não, Deus mandou eles espiar. Esse espiar era chegar lá e olhar, pura e simplesmente para confirmar a promessa de Deus. Deus falou que ia dar uma terra boa, a terra boa estava lá. Deus mandou eles pesquisarem os povos que habitavam ali. Para quê? Para que eles vissem que Deus não estava dando qualquer coisa para eles. Quem estava ali era um povo forte, significando que aquela terra era uma terra boa. Você acha que aquilo de bom que Deus tem para você está na mão de pessoas fracas? Está na mão de qualquer um? É qualquer um que tem a empresa que você quer ter? É qualquer um que tem o carro que você quer ter, a casa que você quer ter, o emprego que você quer ter? Não, não, não. O que você quer, infelizmente, está na mão de gigante. A não ser que você queira coisa pife. Mas veja, gente, tudo aquilo que a gente quer de bom já está na mão de gigante.
Até homem, minha filha, olha aqui para mim, meu amor, até homem bom hoje, ou é casado, ou não quer casar. Escuta só, até homem bom hoje, para você casar, tá difícil você encontrar. Você encontra moleque, quer dividir conta com você. Não, direitos iguais, amor. A gente vai no restaurante, a gente racha a conta, cada um paga a sua parte, o seu pedaço. Desculpa, ainda bem que essa lei que criaram aí, a gente não pode muito alfinetar as mulheres, né? Mas os homens ainda não criaram lei nenhuma. Eu vou criar a lei Luciano da Penha, amém, gente? Tem a lei Maria da Penha, eu vou criar a lei Luciano da Penha para defender os homens. Mas você vê que hoje essa geração tem um bando de moleque responsável, cara que de 30 anos de idade fica na sala sentado o tempo todo só no videogame, não vai ver a namorada para ficar no videogame. Presta atenção, rapaz. Não tem trabalho fixo, perdão, casa e leva a mulher para morar na casa dos pais. Veja, enquanto o camarada não tem condições de pegar você, mulher, e construir uma casa, um lar, e coloca você embaixo de um teto, ele não tem capacidade de ser seu marido. Será que você não entende isso? Essa geração é assim. Aliás, não quer nem casar, né? Quer ajuntar. Não, vamos ajuntar, vamos morar junto. Aí mete logo um filho nela, leva para casa do pai, da mãe, vai morar. Não. Veja, essa geração é uma geração fraca. Ah, mas eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Mas você tem quantos irmãos? E quando seu pai e sua mãe morrer, a gente divide a herança. Tudo bem, divide a herança. E o dinheiro da divisão da herança, será que vai dar para comprar uma casa para você? Então, aquela geração raiz, daqueles homens raiz, que chegava para a mulher e dizia assim: olha, pega as suas coisas e vem morar na minha vida. Já era, bebê. Já era. Tudo filhinho de papai, filhinho de mamãe. Qualquer coisinha, a mamãe, ai, meu amor, vem aqui para casa. Ainda acha ruim que se a mulher pega no pé do cara, manda o cara ir trabalhar, diz que ele não pode ser assim, diz que ele tem que crescer, tem que ser homem. A mãe dele não gosta. Então tudo que você quer, tudo que você quer está na mão de gente grande. Coisa boa está na mão de gente grande. É empresa, é trabalho. Se fosse fácil ter uma empresa, todo mundo tinha. Se fosse fácil ter uma academia, todo mundo tinha. Se fosse fácil abrir um comércio, um restaurante, todo mundo tinha. Mas quando Deus ele promete algo para nós, ele promete algo grande. Ele promete algo bom. Ele tinha prometido uma terra que manava leite e mel. Não importa quem estava lá, não importa se era gigante, se era pequeno, se era grande, se era Amorreu, Anak, não importa. Quando Deus promete, meu amigo, Ele manda você ir ver, Ele está mandando você ver somente aquilo que Ele vai fazer. Porque quando Ele manda você ver, é porque Ele sabe o que vai fazer, Ele pode fazer. Então Ele diz para os espias: vai lá e só vê. Não, eles foram, viram, fizeram um panorama, viram os moradores daquela cidade, os gigantes que haviam ali, e já voltaram amedrontados. Veja, se você for olhar para tudo aquilo, todo o cenário, toda a geografia, toda a matemática, toda a situação que está ao seu redor, você nunca vai romper, você nunca vai crescer, porque tudo aquilo que está ao nosso redor causa medo. Hoje nós estamos vivendo uma insegurança tão grande economicamente, não somente no Brasil, mas no mundo. Estamos vivendo em tempos e épocas de guerra, sons de canhões, mas é justamente nessa época que aquele que tem equilíbrio, temperança e confia em Deus, ele cresce. Quem entende de bolsa de valores aqui sabe que nós estamos vivendo os melhores momentos para ganhar dinheiro. Não agora, mas no futuro. Por quê, bicho? Porque as ações estão despencando, estão derretendo. Tem ações que estão pela metade do preço. Esses dias aí eu falei para vocês que eu tirei um lucro da Petrobras tão grande, gente, que eu paguei o meu carro. Ah, bispo, o senhor não ganhou o carro? Eu ganhei, eu dei o meu Prisma e o irmão passou o carro para mim do valor que ele era. Aí fiquei com uma dívida lá, uns 40 cruzeiros. Só para você entender
Eu não estou aqui querendo me aparecer, eu não sou coach não estou fazendo palestra de motivação, eu estou falando para você como Deus é bom. E quando você tem estratégia, você crê em Deus, você sabe que o seu futuro não é incerto, e não é geografia, matemática, ciência, não é medicina, não é nada que vai fazer você parar. Você não pode parar, você não pode retroagir. E a primeira coisa que aqueles 10 homens fizeram foi voltar falando mal daquilo que Deus ia fazer na vida deles. Como pode? Deus, ele faz a promessa, mas quando você chega a ver a situação daquilo que Deus está para entregar na sua mão, você começa a falar mal. O problema do homem é o mais. Deus falou, mas Deus disse que vai fazer, Deus disse que vai fazer, mas é o mais que complica tudo. É o mais que acaba com você, que apequena você. E o pior, quando você se sente pequeno. Porque, olha que coisa impactante. Eles chegam e dizem para Moisés: não, realmente a promessa é boa, a terra é boa, o trabalho é bom, o emprego é muito bacana, pai, mãe, né? O lugar que eu vou trabalhar é muito bacana, as portas que Deus disse que ia abrir é muito legal. Mas o que acontece? Existem pessoas fortes ali, existem pessoas maiores que eu, mais estudada que eu, mais bonita que eu, e você começa a se diminuir. Está lá os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os emorreus, amorreus, os cananeus. Eles habitam ao pé do mar e à beira do rio Jordão. Aí Caleb até tentou argumentar com Moisés, porém os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. Sabe, o problema de muitas pessoas é achar que existem pessoas mais fortes que você. Diga ao fraco: eu sou. Não, repete comigo: diga ao fraco: eu sou. Sabe por que você é forte? Porque quando Deus encontra fraqueza em você, Ele empresta a força dEle. E nunca vai ser você, nunca. Deus, ele nunca vai usar a sua força, nunca vai usar o seu conhecimento. Não é porque você é PhD, bacharelado, mestrado, rotulado, carimbado, que significa que você vai conseguir alguma coisa de Deus. Não, é o seu posicionamento diante dele, é a sua obediência a ele, é a fé em acreditar naquilo que ele está falando, não naquilo que você está vendo. Se você for olhar, você vai ficar com medo mesmo, vai ficar com medo da tempestade, dos ventos fortes. Mas eu venho aqui nessa noite te dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Jesus ainda acalma o vento, ainda acalma o mar, Jesus ainda acalma a tempestade, Jesus ainda cura enfermos, ainda levanta paralítico, ainda ressuscita mortos, Jesus ainda continua fazendo milagres, o nome de Jesus continua tendo poder, e aquilo que ele diz que vai fazer, ele faz. Então, olha, eles começaram a infamar a terra, falar mal da terra que eles tinham espiado. Então, uma coisa é Deus falar, e outra coisa é você dar o seu parecer. Às vezes o nosso parecer, ele se torna mais forte do que aquilo que Deus está falando. E ele diz: não podemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra, falaram mal da terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os moradores. Então eles queriam uma terra que não tivesse ninguém. Não, veja, tudo aquilo que Deus quer te entregar está na mão de alguém. Tudo aquilo que Deus quer te entregar é algo grande. São coisas que você não pode sozinho, coisas que você não vai conseguir sem Ele. A não ser que você esteja na igreja para viver uma vida ordinária. Sabe o que é uma vida ordinária? É aquela vida que todo mundo vive, gente. A pessoa vem na igreja, glória, glória, aleluia, reza o Pai Nosso, vai embora para casa. É a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores,
os mesmos jardins, tudo é igual, nada se renova. Mas quando você entende que ter Deus é viver acima da linha da média, ter Deus é viver além da curva, ter Deus não é viver natural, é viver de forma extraordinária. Ter Deus é viver o sobrenatural, ter Deus é ver milagres. Aí você se posiciona. Então é povo forte, é povo mais numeroso, infamaram os filhos de Israel. É uma terra onde os moradores consomem aquele povo. E olha só que coisa interessante que eles falaram no versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos, éramos o quê? Aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Quer dizer, eles se sentiam o quê? Como gafanhotos. Eles se sentiam pequenos, eles se diminuíram, eles se apequenaram, eles esqueceram que nunca seria pela força deles, pelo poder deles. Não eram os gigantes que impediam eles de entrarem ali naquela terra, como não foi. Eles entraram mesmo com gigantes, mesmo com anequins, mesmo com amorreus, abuseus, fariseus, mesmo com todo o perigo, mesmo com toda a dificuldade, eles entraram, porque não era eles que iam pelejar, era o próprio Deus. Não é você que peleja, é o próprio Deus que vai adiante de você, quebrando trancas, cadeias, correntes, grilhões. É o mesmo Deus que vai adiante de você, liberando o destino, abrindo portas, protegendo a sua entrada, protegendo a sua saída, guardando a sua direita, guardando a sua esquerda. É Deus. Mas quando você esquece isso, aí você começa a fazer planos, você começa a olhar cenários, você começa a olhar circunstâncias. Aí quando você começa a olhar tudo isso, você esquece das promessas de Deus. E quando nós esquecemos das promessas de Deus, a gente começa a se apequenar. Então eram 10 homens que trouxeram um relatório, mas só 2 tinham verdade. 10 homens trouxeram fatos, porque às vezes é fato, é real, você está vendo que é aquilo, você está vendo que está difícil, mas você tem promessas. Você está entendendo a diferença? A diferença de você ver o natural, ver o que é real, ver o que é verídico, mas você lembrar que você tem promessas. Então era 10 homens vendo a realidade, vendo os fatos, vendo a verdade, mas 2 homens sabendo que tinha promessa. A promessa de quem? A promessa de Deus. E aquele que fez a promessa, ele é fiel. Se Deus está falando que nós vamos entrar, então nós vamos entrar. Se Deus está falando que nós vamos conquistar, nós vamos conquistar. Se Deus está falando que Ele vai curar, Ele vai curar. Ele vai libertar, Ele vai abrir portas, Ele vai te alavancar, Ele vai te levar para outro nível. Ele vai. Então quem nos destrói? As estratégias que a gente mesmo elabora, que a gente mesmo arquiteta. Então o povo todo lá, tentando fazer a cabeça de Moisés, amedrontando toda a congregação, gente. Agora eu pergunto para você, quem é que tem mais poder de oratória? 10 homens ou 2? Quem consegue convencer mais? 10 homens falando ou 2 homens? 10. Então era 10 contra 2. 10 tinha a verdade, 10 tinha a visão, 10 tinha testemunho, 10 sabia a situação daquela cidade, 10 conhecia a geografia, 10 conhecia a dificuldade deles entrarem ali naquela cidade, mas 2 tinha a promessa. E o que importa é a promessa, é a palavra, é aquilo que você guarda no coração, é aquilo que Deus fala, e aquilo que Deus fala é a última palavra, pronto e acabou. Aí quando Caleb viu que aqueles homens estavam querendo persuadir todo o povo, sabe o que Caleb fez? Vamos lá no versículo 30. Versículo 30. Vocês aguentam mais 5 minutinhos de pregação? Aguenta? Então calma aí, pega a chave.
Quando Caleb viu que aqueles homens estavam persuadindo toda a congregação, estava tentando contaminar até Moisés, sabe o que ele fez? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Gente, era para o povo de Israel estar estagnado no deserto até hoje, com medo de avançar, com medo de ir em direção da promessa de Deus. Muitos estão estagnados porque eles têm medo de avançar. Fincaram estacas no deserto, construíram casas na beira da estrada, ficam pensando: será que eu vou passar nesse concurso? Será que eu não vou passar? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou ser chamada? Será que eu não vou? Será que eu vou casar? Será que eu vou ficar para titia? Será que vai dar certo esse meu comércio? Será que não vai? Enquanto eles estavam assim, ainda bem que tinha um homem chamado Caleb. Existem determinados momentos na sua vida que não adianta você discutir, não adianta você ficar queimando neurônios, sabe, aquela coisa que, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que não vai? Será que... Vendo os prós e vendo os contra, olhando para as dificuldades. Existem determinados momentos que você tem que fazer que nem Caleb. Discutir é uma coisa, você colocar um ponto final é outra coisa. Caleb podia ficar argumentando com aqueles homens, com aqueles anciões: não, mas a gente consegue, gente, não, para com isso, gente, olha, não. Caleb já olhou assim e falou assim: ó, cala a boca, cala a boca. Existem coisas que perturbam a nossa mente, que a gente tem que chegar e colocar um fim. É você que tem que chegar para esses seus pensamentos e dizer: cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Esse turbilhão de pensamentos que permeiam a sua mente, tentando te apequenar, tentando fazer não dar certo, tentando falar para você que você não vai conseguir. É você que tem que dar um grito, é você que tem que falar lá dentro de você: cala a boca pensamento, cala a boca Satanás, cala a boca, pá, cala a boca, porque certamente nós avançaremos, certamente nós conquistaremos, certamente nós tomaremos posse das promessas que o Senhor já falou que vai acontecer nas nossas vidas. É você. Então nessa noite, eu não sei quem está perturbado, eu não sei quem está com dúvida, com medos, eu não sei quem tem coisas grandes para fazer, sonhos, porque é isso, os mais acabam com seus sonhos, os mais acabam com seus planos. Não olhe para nada disso, só olhe para promessas. Então nessa noite eu quero fazer uma oração para você que está parado na metade do caminho, está estagnado, para você que tem promessa, você até sabe que Deus pode fazer, mas você fica olhando para o cenário, fica olhando para o gigante, fica olhando para a matemática. Deus, ele não precisa de quadro, Deus não precisa de lousa, Deus não precisa de geografia, Deus não precisa de ciência, Deus não precisa de nada. Ele ainda derruba gigantes, ele ainda vence exércitos, ele ainda desbaratina nações, ele ainda transforma o impossível no possível. Então, ao invés de você ficar colocando na sua planilha relatório de dificuldade, creia na palavra. Você tem a verdade. Ao invés de você ficar olhando para fatos, olha para a vontade de Deus. Mesmo que surjam gigantes, mesmo que o cenário não seja propício, olha para a vontade de Deus. E eu vou dizer para você, Deus, ele não coloca pessoas pequenas
em lugar onde tem gente grande. Se a sua mente é pequena, se você é pequeno, se você se sente pequeno, você nunca vai se assentar ao lado de príncipes. Você nunca vai ter coisas grandes, você nunca vai herdar nada. Se você mesmo se sente um gafanhoto, uma pessoa insignificante, uma mulher feia, um cara fraco, uma pessoa incapaz, se você mesmo se diminui, olha para outras pessoas e acha que outras pessoas têm mais condições que você, então isso significa que você não tem condições de estar em lugares grandes, em cidade grande, em lugar, sabe, aonde você pode crescer. Eu quero dizer que gigantes, eles viram oportunidades para a promessa acontecer na sua vida. Então você que tem sido perturbado por vozes, barulhos, insegurança, indecisão, medo, eu não sei com quem o Espírito Santo está falando aqui nessa noite, mas você está com uma dificuldade muito grande de avançar, de crescer, de confiar na promessa. Eu quero que você levante a sua mão direita, levante a sua mão direita bem alto, e você vai fazer como Caleb. Você vai dizer: Pai, cala os meus pensamentos, cala esse tormento, tira esses barulhos da minha mente, do meu coração, porque certamente eu vou possuir, eu vou conquistar, eu vou alcançar. Nenhuma promessa do Senhor cai por terra, volta atrás, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Pai, em nome de Jesus, me sustenta, me fortalece, me edifica, me santifica, em nome de Jesus. Torne a minha fraqueza em força, o meu cansaço em vigor. Me ensine a levantar novamente as mãos cansadas e fazer veredas direita para os meus pés. E eu gostaria que você que está com a mão levantada, sai do seu lugar, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Você nunca vai entrar em ambientes que você nunca se viu nele. Veja, guarde essa frase, guarde essa palavra. Você nunca vai entrar em ambientes que você nunca se viu nele. Você nunca vai prosperar se você acha que aquilo não é para você. Ah, mas a terra tem anequins, a terra tem gigantes, aonde eu trabalho só tem gente grande, só tem profissional, aonde eu moro, aonde eu estudo, o concurso que eu participei, ou que eu vou participar, só tem gente que fez vestibular, estudou nas melhores escolas, fizeram os melhores cursos. Você é aquilo que Deus falou que você é. Você não é aquilo que os seus pensamentos estão dizendo que você é. Não, não. Aquilo que a sociedade fala que você é. Você não é aquilo que a sua mãe disse, que o seu pai disse. Você é aquilo que Deus disse que você é. Você é filho, você é grande, você é forte, você é bonita, você é linda, você é maravilhosa, você é lindo. Jesus, Ele te ama. Você faz parte dos planos de Deus. E se você fosse forte, Deus jamais conseguiria usar o poder dele na sua vida. Porque o que faz Deus se destacar é levantar os fracos, é tirar do monturo o desvalido e o necessitado, e colocar ele assentado do lado de príncipes. Quem olhava para o povo de Israel e dizia assim: não, esse povo nunca vai nos conquistar, esse povo nunca vai invadir a nossa cidade. Não, não, não.
É como disseram para Davi: os aleijados da nossa cidade é mais forte que o seu exército, Davi. Olha, já imaginou, já pensou que afronta? Dizerem para Davi que os paralíticos, os coxos eram mais fortes que o exército de Davi. Que afronta! Quando Davi disse isso, ele buscou o seu Deus, e Deus o capacitou com uma força tão grande que ele desbaratinou aquela cidade. E eu quero declarar para você também que Deus nessa noite está te capacitando, Deus está te fortalecendo. Você vai conseguir realizar os seus sonhos, você vai conseguir alcançar os seus objetivos, você vai ver tudo aquilo que você sonhou, projetou, arquitetou acontecer na sua vida. Eu quero que você já se veja naquela cidade, eu quero que você se veja naquele trabalho, eu quero que você já se veja naquela casa, naquele relacionamento. Eu quero que você já se veja mãe de filhos, porque até de estéril Deus ele faz gerar a luz. Deus ele pode fazer o impossível se tornar possível. Então, Pai, que todos os barulhos, todos os medos sejam aniquilados. Manda esse barulho calar, manda esse barulho calar na sua cabeça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: Pai, em nome de Jesus, que esse demônio se cale nessa noite, que esses barulhos se calem nessa noite, que as vozes que me perturbam, que me apequenam, venham se calar em nome de Jesus, e que eu não venha olhar para o gigante, nem para a matemática, nem para a geografia, mas nessa noite eu olho para o autor e consumador da minha fé. Eu olho para Ti, Senhor, eu busco a Ti, eu confio a Ti, porque eu sei que em Ti está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então consagra a minha vida nas Tuas mãos, e eu abençoo você, abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Olha aqui para mim, deixa eu dizer, não deixe o diabo roubar a promessa de Deus. Você vê que mesmo Deus falando para aquele: vai que eu vou dar aquela cidade para vocês, eu vou dar. Daí eles chegaram lá: não, mas não é assim, não. Pare com isso, deixa disso, só espera, só confia. Veja, você está perto do milagre. Como pode? Você está tão perto do milagre, mas tão perto do milagre, mas você não busca. O mais difícil já aconteceu. Qual, bispo? Você está aqui, porque quem te viu, quem te vê. Eu duvido que não tem pessoas que, quando de ver, fica até perturbado. O quê? Ela lá na igreja? Ah, não é possível. Ele na igreja? Raparigueiro, cachaceiro, prostituto, drogado, ladrão. Aí o pessoal olha para ela e fala: ela na igreja? Vivendo no pagode, no carnaval, no samba, fazer. Então, mais difícil, isso já é um milagre, sabia? Milagre você estar hoje na casa do Pai. Primeiro milagre já aconteceu. Agora, o outro milagre, quem provoca é você. Gente, não tem como. Deus ele olha, ele fica com dó de nós. Você não entendeu que a gente pega Deus com um coração quebrantado e contrito? Um coração quebrantado e contrito, Deus ele não despreza. Por exemplo, você estava aqui, tem até lágrima ali. Você acha que Deus não está vendo isso, filha? Você acha que essa lágrima aí foi à toa? Não foi à toa, não. Se existe algo que fala com Deus, é lágrima. Lágrima tem um valor impressionante, gente. Lágrima fala mais do que qualquer expressão. Você não vê Ana? Era estéril, entrou no templo, não conseguia nem falar, só chorava. Aí o profeta olhou para ela e falou: mulher, você está bêbada dessas horas do dia? Ela falou: não, meu coração está amargurado. Gente, a mulher era estéril, mas até de estéril Deus faz dar a luz. E Deus abriu a madre dela,
tirou a vergonha, o opróbrio, suas lágrimas, tirou o opróbrio da sua vida. Suas lágrimas abrem portas para você. As suas lágrimas faz Deus sentir compaixão, misericórdia de você. Pode ter um exército perseguindo. Deus se levanta contra um exército por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa Ele muda quadro, muda geografia, muda matemática. Por causa de uma pessoa Ele faz o sol parar, Ele faz a lua se deter. Uma pessoa só consegue mover o coração de Deus. Marta e Maria lá chorando por causa do irmão que estava morto, Lázaro. Por causa das duas, Ele vai e ressuscita Lázaro. Por causa do pedido da mãe dele, Maria: filho, oi mãe, acabou o vinho. Mãe, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha. Não era chegada a hora dele, não era para ele começar a fazer milagres naquele dia, mas por causa de um pedido da mãe. Gente, você não entende, ele mexeu com a física, porque ele conseguiu transformar água em vinho. Quimicamente falando, para você transformar água em vinho, você precisa de 1 bilhão de sol. 1 bilhão de sol. Pegar a energia desse 1 bilhão de sol, os raios ultravioletas, e deixar eles trabalhando ali durante um mês. Aí pode ser que a água se transforme em vinho. Você entendeu? 1 bilhão de sol. Quer dizer, isso daqui é para quem está entendendo, sabe que isso é impossível, né, meu? Não existe, nem com 1 bilhão de sol você consegue transformar água em vinho. Mas Jesus, por causa de um pedido, Ele pega aquele copo com água, Pai, pronto. Aquilo que de repente demoraria 1 bilhão de anos para acontecer, aconteceu em segundos. Aquilo que de repente vai acontecer na sua vida só daqui 10 anos, só daqui 20 anos. Deus, Ele acelera o processo por causa da sua oração. Deus acelera o processo por causa das suas lágrimas. Deus acelera o processo por causa do seu posicionamento. Então vamos acelerar processos, vamos nos posicionar, vamos clamar, vamos orar, vamos buscar, para ver um milagre acontecer nas nossas vidas. Veja, você não está precisando de Deus. Olha aqui para mim, você não precisa de Deus. Você precisa de orar mais, você precisa buscar mais, você precisa clamar mais, porque Deus está com você. Deus está atento, os ouvidos dele não estão tapados, para que ele não possa ouvir as nossas orações, nem encolher das suas mãos para nos abençoar. Então você não precisa de Deus, você precisa orar mais, buscar mais. É isso que precisa. E se você fizer isso, você vai ver milagres.